Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, programa que tratamos sobre temas de ética e de moral cristã todas as quintas-feiras. Começamos algumas semanas atrás o capítulo da lei, as leis nas seus distintos níveis. Falamos da lei eterna como sabedoria de Deus, falamos da lei natural como participação nossa, porque Deus assim nos concede nessa lei eterna, nessa sabedoria divina. E agora falaremos sobre as leis humanas. As leis humanas. O que são isso? Essas leis humanas são leis que nós configuramos no mundo, como participação também da lei eterna, participação da lei natural. A lei humana não necessariamente é algo que está inscrito em nós, mas deve derivar da lei natural, que por sua vez deriva da lei eterna. Se tem uma lei que não deriva da lei natural, que por sua vez não deriva da lei eterna, não é uma lei correta, não é uma lei justa, não é uma lei que nos obriga, por exemplo. Por quê? Porque estaríamos atuando contra a nossa própria natureza. Sendo assim, as leis humanas não são mera obrigação externa, não são mera configuração de uma sociedade, não. Tem que fazer parte do nosso modo de ser. Às vezes caímos no erro que se chama positivismo jurídico. Quer dizer que a lei, independente de como ela foi feita, deve ser seguida. Isso não é verdade. Se a lei humana é uma participação da lei eterna, da lei natural, pois deve ter uma regra, deve ter uma norma, deve respeitar o ser humano. Por exemplo, se inventasse uma lei de que devemos assassinar o nosso irmão, pois essa lei não é humana, não é uma lei correta, não é uma lei, nem mesmo lei não é. Por quê? Porque não deriva da lei eterna e não deriva da lei natural. É necessário que as leis humanas derivem do nosso modo de ser, da nossa lei natural, que derivem, por sua vez, da lei eterna. Repito, aqui não é necessário que seja católico, que seja cristão para entender isso. Como dizia aquele exemplo, se espancássemos uma criança pequena, de 3 anos, por exemplo, é claro que todo mundo saberia que isso está mal, faz parte da nossa natureza. Então as leis humanas devem expressar, historicamente, no tempo, aquilo que se configura na nossa natureza. Desse modo, temos 2 tipos de leis humanas. As leis eclesiásticas, que são aquelas leis que vêm da igreja, que é uma expressão atual daquilo que acontece, daquilo que se vive na igreja, uma expressão histórica, atual, daquilo que deve ser vivido dentro da igreja. Existem leis que podem ser mutáveis. A expressão da lei natural muda de acordo com o tempo. A lei natural não, mas a expressão dessa lei muda. Assim como as leis civis, são outro capítulo das leis humanas. Vamos falar um pouquinho nos próximos programas sobre esses 2 níveis de lei, a lei eclesiástica e a lei civil. Mas, repito, são expressões históricas, atuais, daquilo que deve ser vivido, da nossa natureza, do nosso modo de ser, do modo de ser da própria igreja, que mudam com o tempo. Todo mundo deve ter ouvido falar já, por exemplo, do Concílio Vaticano II, que algumas coisas na vida da igreja são mudadas, são historicamente expressadas de outro modo. Mudou a verdade da igreja, aquilo que vinha antes, daquilo que existia antes? Não mudou. Simplesmente o modo de expressão se torna diferente. Assim como as leis civis, vemos agora que estamos na renovação do Código Penal, que é de 1940. Por quê? Porque aquele Código Penal histórico já não é mais adaptável ao nosso tempo. Necessitamos expressar de um modo mais correto aqueles valores, aquelas verdades
que existem desde sempre. Não pode matar, não pode roubar, mas de um modo histórico, real. Não existia internet em 1940, hoje existe. Então vamos falar um pouquinho nos próximos programas dessas duas dimensões. Até semana que vem no nosso programa Nossa Vida em Cristo.